que é a história de alguns poetas que conheci, sobretudo da nossa coletividade. Certo. E qual a importância do Cruz de Souza para a nossa comunidade negra? Você perguntou também para a literatura. Para a literatura brasileira, há os que consideram o Cruz de Souza praticamente o iniciador da poesia brasileira. Há alguns críticos que consideram que com Cruz de Souza a literatura brasileira, a poesia brasileira se despegou de certos entraves que a retinham como uma literatura menor. Ele é importante para a sociedade negra. Ele continua sendo como um ícone, mas eu não acredito que ele seja muito lido. Se você levar em conta que a poesia é muito pouco lida no Brasil, e a poesia da Cruz de Souza exige uma certa permanência com ela para você entender melhor. É muito rica, é muito profunda, muito abissal, é muito complexa em quase tudo que ele faz, a partir dos bloqueios. A primeira parte dele é uma fase praticamente parnasiana, que é mais fácil de aprender, uma fase até romântica. Eu estou falando do Cruz de Souza a partir do seu livro de 1893, que é Bloqueios. Então ele inicia a corrente simbolista da literatura brasileira. É um poeta que a coletividade nem sempre entendeu bem, infelizmente. Até hoje não entende. Houve quem chamasse Cruz de Souza de um poeta que estava vivendo solitário numa torre de cristal, que não se interessava pelos problemas sociais do negro, que se encastelou. Não. Ele se interessou sim, ele escreveu poemas contra a escravidão, anti-escravidão, como Consciência Tranquila, Escravocrata. Ele escreveu poemas sociais, como Litania dos Pobres, sempre dentro de uma alta estética. Para você assenhorear essa estética, tem que ter um certo domínio verbal, saber o que significam as palavras, o que pretende com os discursos com aquela sonoridade, o que ele quer dizer com a sua interiorização, com o mundo de dentro que ele traz para fora, o mundo de dentro, não o mundo social só, esse mundo visível. Então, para mim, ele é o poeta da transcendência. Ele deu essa lição para o Brasil, para os poetas brasileiros. Quer dizer, antiparnasiano trazendo a transcendência. É um poeta fundamental e importantíssimo. Para terminar, basta dizer que talvez o grito de angústia mais alto da literatura brasileira está no seu poema O Emparedado. Comente os 15 poemas negros e o que pode ter influenciado para os cadernos negros. Eu não acredito que o meu livro, 15 Poemas Negros, eu acho que o marcante do meu livro, 15 Poemas Negros, é sobretudo o prefácio do Florestan Fernandes. De repente, um sociólogo respeitado, um homem que é professor da USP, que milita com o Roger Bastide, ele prefacia, não um prefácio formal, mas ele faz um estudo de 23 páginas a respeito de um jovem poeta que recém-publicado, eu tinha estreado apenas com um livro, que era Um Homem Tenta Ser Anjo. Ele faz um prefácio daquele tipo, analisando o conteúdo, o caminho e o futuro da minha poesia, numa visão de sociedade. Então, 15 Poemas Negros representou isso, não só para mim, mas sobretudo para a minha geração, para os que estavam escrevendo poemas. Esse prefácio ele publicou em 3 lugares. Ele gostava tanto desse prefácio que ele publicou em 3 lugares. Meus poemas, do 15 Poemas Negros, são poemas que muitas vezes não tem quase nada a ver com a questão negra, algumas vezes tem. Metade não tem, mas o que não tem também é representativo, isso que é fundamental. O que não tem é representativo. E o Florestan Fernandes, ele percebeu muito bem isso com a leitura dos meus poemas. Para os cadernos negros, eu não acredito que meus poemas tenham influenciado grande coisa. A maior parte, na minha opinião, que ia para os cadernos negros, eram pessoas ansiosas de publicar alguma coisa. E a mídia estava ali. Era pagar e entrar. Então, o Cadernos Negros da primeira fase, ele tem desequilíbrios muito altos. Há pessoas que tinham um poema só, uma coisinha escrita, pagava e entrava sem passar por um crivo. Há outros que já eram poetas mais vividos e estavam à busca, de fato, de uma estética. Não dá para aquilatar, para perceber até que ponto o 15 Poemas Negros influenciou. A maior influência que eu acho para os 15 Poemas Negros não é minha, é do Solano Trindade. Solano, sim, determinou um rumo para os Cadernos Negros. Esse rumo foi, para mim, em alguns aspectos, perigosíssimo.
porque o Fernando Trindade é um poeta objetivo, um poeta que quer que todos entendam, um poeta que prega um orgulho sempre racial, etc. Então o que acontece? Muita gente entendeu mal isso e fez puramente poemas objetivos, que eram praticamente, muitas vezes, não sempre, poemas que tinham muito mais de prosa. Se você transpusesse aquilo para a prosa, daria uma prosa, e não mais a poesia. Entendeu? O maior influenciador para mim foi Fernando Trindade. Certo. Você poderia finalizar falando do seu trabalho atual? O meu trabalho atual me dá muito entusiasmo. Eu estou aqui com você no museu. Eu sou o coordenador de literatura do museu. Pretendo reeditar o meu livro A Descoberta do Frio, que está aqui comigo na minha sacola. Eu tenho o projeto, tenho os esboços de um romance que quero publicar. Eu estou agora no Encontro de Gerações dia 15, aqui no museu, que eu vou ser o contraponto do Edmilson, que é um grande poeta de Minas Gerais. Pretendo para o ano que vem, com o apoio da Ana, a Ana parece que vai aceitar essa proposta, fazer uma roda de memória aqui no museu. Seria o quê? Seriam pessoas que conheceram elementos que estão praticamente esquecidos e que vão trazer essas pessoas com reportagem, com artigos em torno, trazer essas pessoas para o público que desconhece. Há tanta gente importante que foi embora, que deixou coisas que ninguém consegue saber nada a respeito. Jaime Aguiar, Dalmo Ferreira, Jacira Sampaio, e até escritores que estão aí, o Fernando Góes, ninguém sabe quem foi o Fernando Góes. Então seria uma espécie de trazer de volta personagens numa roda de memória, uma roda comemorativa, lembrando, trazendo o que você tiver deles, textos, objetos, e que isso vire de fato uma publicação em torno dessas pessoas. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? De nada.